Olá, seja bem-vindo ao Projeto Celular. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre compra programada. Qual o melhor momento de você se programar para quem compra um apartamento na planta? Qual o melhor momento para comprar cada item para mobiliar o seu lar, a sua casa? Porque afinal, o que é a casa, né? A casa é nosso refúgio, poxa. Imagina você chegar em casa, ter uma casa confortável. Pelo que você trabalha. Você trabalha tanto, porque a verdade é uma só, né, gente? A gente trabalha demais. Então, se a gente trabalha muito, como que a gente vai chegar a uma casa que não está bem acabada? Como a gente vai chegar bem em casa se é uma casa desorganizada? Não faz muito sentido. Então a gente trabalha muito para ter um bom lar. E a ideia do canal é justamente te ajudar a isso, a ter um bom lar. E aí eu quero falar com você qual o momento exato para você não fazer um mau negócio. Então eu quero falar com você sobre compra programada. Qual o melhor momento para comprar em cada item, entendendo cada estrutura e cada realidade. Se você já gostou do tema, curte o vídeo, se inscreve no canal. E eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente foi lá no Instagram do Projeto Celular, que é o @Projeto Celular, e pediu para que eu falasse sobre isso. É uma dúvida que eu vejo com frequência. Então eu tô fazendo aqui o vídeo explicando para você um pouquinho sobre compra programada. Então o que seria isso? Imagina o seguinte, vão ter pessoas que vão avaliar. Vão comprar o imóvel na planta ou vão comprar o imóvel pronto. Quem compra o imóvel na planta, entendeu que o imóvel na planta ele comprou por quê? Porque ele vai ter uma flexibilidade maior de pagamento, uma flexibilidade maior para dar o valor de entrada, ele consegue ter um custo um pouco menor, porque ele comprou isso no lançamento, então você vai ter aqui um período de aumento, e entendeu que foi um bom negócio, porque você consegue flexibilizar e geralmente é uma pessoa que precisa do valor da parcela, consegue ter aqui um planejamento por parcela. Porque se for uma pessoa que guarda dinheiro, geralmente vai comprar ali à vista. Mas se você comprou o imóvel na planta, provavelmente a compra programada é o melhor cenário para você. Então, o que é a compra programada? A compra programada são alguns itens que você consegue comprar em algumas empresas que você consegue ir mobiliando o imóvel antes de pegar as chaves. Porque qual é a grande questão? Muita gente pega o apartamento, comprou o apartamento, vai pagar ali as parcelas intermediárias, valor de entrada, valor de evolução de obra e acaba deixando para fazer o mobiliário só lá na frente. Só que o que acontece? Na parte do móvel planejado, o móvel planejado é o que tem o maior custo hoje para você entrar dentro do imóvel depois do imóvel. O primeiro é o imóvel, o segundo é o móvel planejado. Então ele tem um custo alto. E aí, o que vai acontecer quando você tem um projeto com um custo muito alto? Acaba inviabilizando. E aí eu vejo muita gente chegar lá na frente quando vai receber as chaves e conseguir mobiliar só uma cozinha ou a cozinha e o banheiro, não consegue fazer todo o apartamento. Isso é uma realidade de muita gente. A minoria consegue ter dinheiro suficiente para poder mobiliar tudo, fazer tudo lá na frente. Mas tem como aumentar isso e como eu trabalho com isso há muito tempo, eu quero te ajudar e te dar dicas sobre isso. Mas o primeiro ponto que eu quero que você entenda é: será que a compra programada é para você? E será que a empresa que você vai investir é boa? Bom, eu recomendo muito a Valcenter, que é a nossa parceira aqui do canal. Lá, ela faz esse tipo de modalidade e ela é uma empresa super estruturada. E o que acontece? A compra programada, ela vai intrínseca a ela tem um risco muito grande se você fizer numa loja errada. Por quê? Porque imagina o seguinte, você foi lá, fez sua compra e a compra que você fez, você comprou numa empresa pequena e deu 2 anos, essa empresa quebra. Poxa, você não vai receber o seu produto. Infelizmente isso acontece muito. Só que quando você compra numa empresa igual a Valcenter, por exemplo, que tem 43 anos de mercado e mais de 10 unidades, para isso acontecer, o risco é muito pequeno. Não vou falar que não acontece porque, enfim, a gente nunca sabe como é o mercado, mas a probabilidade é muito, muito, muito pequena mesmo. Então, quando você compra numa empresa maior, com mais estrutura, com mais nome, você consegue ter isso. A Valcenter não é a única. Existe a ID Planejados, por exemplo, que também faz essa modalidade e eu acredito que é uma empresa bem estabilizada no mercado. Tem um vídeo que eu passo aqui no canal sobre as top 10 empresas e lá eu falo um pouco da estrutura de cada empresa. Então, você pode olhar aqui no card esse vídeo para você entender quais são as empresas que eu recomendo. Mas existem empresas, por exemplo, que não têm essa estrutura. E tudo bem, todo empreendedor tem um começo. Só que você não pode correr o risco que o empreendedor está correndo. Porque ele está correndo o risco ali, você não pode correr o risco também. Então o que acontece? Quando é um empreendedor menor, ou quando você vai visar muito preço, geralmente você vai comprar com empresas menores, com valor menor. Por quê? O preço, ele tá junto com a qualidade e com a segurança do produto. Tudo na vida você vai comprar pela segurança, pela qualidade e assim por diante, e o preço está atrelado a tudo isso. Por que comprar a compra programada e qual o momento comprar? O porquê?
Quando você compra a compra programada numa empresa que ela é fabricante ou que ela tem uma boa estrutura, que é o caso da nossa parceira, o que você vai ter? Você vai conseguir comprar um produto que você consegue congelar o preço. No Brasil, nada, absolutamente nada fica mais barato. Hoje, cada vez mais, as coisas aumentam. E aqui a gente tem uma taxa de inflação muito alta. Ou seja, cada ano você vai comprar um produto e se você deixar para comprar mais para frente, esse produto vai ficar mais caro. Só que, entendendo isso e ter uma empresa que ela é o próprio fabricante, tem estrutura, o que ele faz? Ele faz um planejamento. Porque para colocar uma cor em linha, ele tem que ter estoque. Se ele não tiver estoque, ele vai comprar ali na revenda, só que se tirar a cor de linha, você não consegue atender assistência técnica, não consegue atender nada. Então, quando você tem essa parte de fabricação, você consegue mandar na linha de produção e você tem que ter estoque. E aí, hoje, empresas que têm a fabricação, como a Wall Center, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir comprar esse produto e congelar o preço. Por que congelar o preço? Porque ele já tem um planejamento de compra. E a partir do momento que você seta aquela compra, ele vai comprar a matéria-prima. Só que ele não vai produzir esse produto. Ele não vai ter esse produto de uma forma ali tangível para o dia a dia. Ele vai fazer uma pré-compra com a indústria. E a indústria tem muita... a indústria de chapas, a indústria de ferragens, porque existem várias indústrias que atendem e compõem o móvel planejado. A Wall Center, ela faz a fabricação do móvel planejado, mas ela não faz a fabricação de chapa, ferragem e assim por diante. Então o que vai acontecer? Quando você compra isso antecipado, a empresa já faz uma pré-compra. Com isso, a primeira vantagem é o congelamento de preço. Então você compra, por exemplo, eu vou comprar em 2024, que a gente está em 2024. Comprou esse ano, vai ter aumento. Só que seu imóvel vai sair em 2026. Você vai pagar o preço de 2024. 2026 certamente vai estar mais caro. Só que lembra, essa modalidade você tem que comprar com uma empresa que tenha segurança de mercado. Segunda vantagem é o parcelamento sem acréscimo. Como assim? Quando você faz a compra, lembra dos 24 meses que a gente falou do imóvel? Você consegue fazer esse parcelamento pela própria empresa, sem ter que pagar uns juros a mais. Porque na hora que você for fazer esse parcelamento, as empresas com mais estabilidades e mais estruturas, elas colocam esse valor para casa. E aí você não manda para a financeira, porque o banco ele vai cobrar juros, porque o banco ganha dinheiro com juros, com serviço. Então o que acontece? A empresa ela vai ter a vantagem de ter você como cliente e aí você vai estar pagando para ela e ela vai estar trabalhando como capital de giro, porque ninguém é bonzinho, tá bom, gente? Toda empresa, eu sempre comento, as empresas elas não são filantropias, elas estão aqui para dar lucro e gerar lucro, só que fazer bons negócios. Então o que vai acontecer? Enquanto você está pagando para ela está trabalhando ali com dinheiro e fazendo a pré-compra lá com a indústria, consegue comprar, antecipar e assim por diante. Só que a sua vantagem é você não vai pagar juros, porque se você for pagar esse projeto parcelado, você vai certamente pagar juros. Então imagina, uma compra, se você comprou um carro já na vida ou fazer qualquer tipo de financiamento, fizer em 24 meses, no mínimo você vai pagar aqui 40% a 50% de juros. Isso no mínimo, dependendo do mês, dependendo da empresa. Tem taxas de juros hoje que ao mês está quase 5%. Na somatória final dá uma diferença muito grande. E aí, o que vai acontecer? Então você consegue fazer esse planejamento, flexibilizar o pagamento e você consegue ter aqui a parte de, além de segurar o valor, você consegue ter muitas vantagens no sentido de conseguir ter uma atualização do projeto. Então você já tem uma segurança e uma previsibilidade. E aí quando você sobar lá na frente, tudo que você pagou dentro desse período ficou como entrada. E aí o que sobrou lá na frente, o que você vai fazer? Você vai parcelar se você precisar para uma financeira pagando uma taxa de juros muito menor. Então aqui, além da flexibilização, você tem uma economia de juros, que é uma economia significativa. Agora, se você deixa para comprar tudo lá na frente, provavelmente você vai pagar isso parcelado. E aí você vai pagar, então, o valor mais caro, você vai pagar porque o valor aumentou, você vai pagar juros porque você está parcelando e você não tem flexibilidade, porque geralmente essas empresas, quando você tem esse fluxo de pagamento, ele consegue fazer parcelas um pouco mais baixas no período, depois aumenta um pouquinho, faz um fluxo mais flexível, o que você não teria vantagem se você parcelar direto numa financeira. Então existem muitas vantagens na compra programada. O único detalhe é, só compre isso se você estiver disposto a investir um pouco mais. Por que investir um pouco mais? Porque você tem que comprar numa empresa mais estruturada. E empresa mais estruturada tem um preço mais alto. E se você tiver a certeza que você vai mudar para o imóvel. Então isso são coisas que são importantes para você fazer uma compra programada. Agora, nunca compre uma compra programada com, por exemplo, um marceneiro, um amigo marceneiro, ou uma loja de bairro, ou uma loja menor, porque a sua possibilidade de não receber esse produto é muito alta.
espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que isso faça sentido para você. E se caso você precisar fazer compra, já sabe, aqui embaixo na descrição tem o link para poder solicitar o orçamento com a Val Center, que é a nossa parceira. Um abraço e até o próximo vídeo.